Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aí, fique sabendo que Ricardo Araújo Pereira é um grande sucesso aqui do canal do Johnny do Carmo. É tão sucesso que o pessoal choveu de comentário aqui me pedindo para falar sobre a entrevista dele no programa do Danilo Gentili, o De Noite, que passa aqui no Brasil. Então, meu amigo, você pediu, quem sou eu para negar seu pedido, é ou não é? E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, sou historiador, adoro cultura, gosto muito de boa música e, por que não dizer, gosto de dar risada e de me divertir também. E toda vez que eu faço isso, eu procuro compartilhar esses bons momentos com você. Então, se você gosta, assim como eu, dessas coisas boas da internet, de boa música, então considere se inscrever aqui no canal e deixar um gostei aqui. Mas, qualquer coisa, não conhece o canal ainda, tá chegando agora? Deixa pra pôr esse like depois, lá no final do vídeo eu te lembro de novo, fica tranquilo. E nessa entrevista eu vou assistir todinha, sem pausas, vou fazer um comentário ou outro talvez aqui durante a apresentação, mas coisa rápida pra não atrapalhar o andamento da entrevista. Depois lá pro final é que eu vou fazer as minhas considerações. Tá certo? Então não perca, hein? Esse vídeo vale a pena, fica até o final, promete. E esse vídeo aqui só tá acontecendo, meu amigo, por causa da Muvol, que é quem edita o vídeo pra mim, que faz um trabalho fantástico e pode fazer pra você também. Se você tem um vídeo e quer fazer ele bombar nas redes sociais, já sabe, hein? Chama a Muvol, o link tá aqui na descrição, você vai lá no Instagram, chama o Rafael lá no direct e ele vai te fazer um precinho daqueles, hein? Então bora lá, hein? De Noite, que foi em 2015 essa entrevista com o Ricardo Araújo Pereira. Vem comigo! Ele é de Portugal e veio se apresentar no Risadaria e hoje tá aqui no De Noite, Diguinho. Ricardo Araújo Pereira. Danilo Gentili também é comediante, né? Então, essa entrevista promete ser muito boa, hein? Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Aliás, o traje, que música foi essa? Essa chama-se Smelly Cat, que é um sucesso da Phoebe no seriado Friends. Por que causa quer do dizer gato fedorento. Isso. Tá, foi muito bem escolhido. Seja bem-vindo aqui ao De Noite. Muito obrigado. Não tá nervoso? Estou sempre nervoso. O meu principal trabalho quando estou à frente de plateias é conter a urina dentro do meu organismo. Ricardo, o seu sotaque atrapalha na hora de contar piada, que você veio para participar do Risadaria. É, eu tenho de falar devagar para que o público brasileiro me entenda e mesmo assim às vezes não é fácil. Por exemplo, muitas vezes em restaurantes dizem-me: eu já estou vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Isso é a frase que eu ouço mais vezes. Argentino? E sabendo como os brasileiros gostam dos argentinos, eu vivo com medo aqui. No outro dia, num restaurante, eu fiz uma pergunta simples, a pergunta foi: tem café expresso? E eu estava à espera de algumas respostas a esta pergunta, por exemplo, sim ou não, mas nada me podia preparar para a resposta que eu tive, que foi yes. É. Ele achou que você era americano. No Brasil, o meu português é tão mau que parece inglês. Você tem primo que mora aqui no Brasil? Tenho, sim, sim. É primo brasileiro ou é primo português que mora no Brasil? Os pais são primos portugueses que vivem no Brasil, mas os filhos já são primos brasileiros que eu tenho cá. E você sai com seus primos pra bagunçar por aí ou não? É difícil, porque quando eu chego, eu pergunto isso: vamos sair para bagunçar? É mesmo o que eu pergunto. Eu conheço essa palavra. Bagunçar. Não. Não conheço. Não, quer dizer, eu conheço essa palavra. Mas nós em Portugal não usamos a palavra, não usamos o verbo bagunçar, não. Mas vocês usam bagunçar para alguma coisa? Para nada. Para nada. Nada. Mas o que é que sucede? O meu primo tem um carro blindado. E eu penso, então podemos ir sem medo dos bandidos, vamos no carro blindado. Ele diz: não, eu nunca ando no carro blindado. Porque os bandidos veem o carro blindado e pensam que eu sou rico e querem me assaltar.
O carro blindado está sempre em segurança na garagem. É incrível. Pra que ele usa o carro Não sei blindado? bem. Você faz parte do grupo Gato Fedorento, que é um fenômeno em Que eu Portugal gosto, hein? até hoje. Quantos anos tem o grupo? Deve ter uns 10, 11, por aí, sim. E você e quantos mais? Eu e mais 3, somos 3, sim. Somos 4 no total, sim. Aham. E vocês estão no ar no momento? Não, já não estamos no ar desde 2009. E eu falando que é um fenômeno até hoje, não é? Até hoje, sim. Não, nós gostamos de passar umas temporadas fora do ar para criar saudade. Vocês vão para criar pessoas. saudade. É, exato. E Não quando- resulta. E já Que tem planos legal. de voltar? É possível que a gente volte agora em setembro, outubro, por aí. É difícil porque nós somos 4, não é? Sim. O Zé Diogo, que é um de nós, o Zé Diogo investiu em padarias e tem 40 padarias agora. Quem diria? Um português com padarias, é Em Em incrível. português, Quem diria? padaria. E depois o Miguel tem 4 filhos, que é um investimento superior a 40 padarias. Superior ainda. E o Tiago teve um filho agora, por isso o único que já é casado há muito tempo e não tem nada que fazer em casa sou eu. Por isso é que eu estou mais livre para vir a Por isso que programas vai até no pro- Brasil, sim. Tá, ok. o humor Uma dele das é sketches demais, do Gato cara. Fedorento que eu gosto muito, inclusive, é uma que faz sátira de novela brasileira. Novela brasileira faz tanto sucesso assim em Portugal que dá pra satirizar, que o pessoal sabe do que tá falando? Faz muito, sim. Nós consumimos muita novela brasileira, sim. Vocês também, cara. É verdade. Certo. A gente é obrigado, mas vocês... Não. Eu lembro que tá Mesmo, passando, viu? mas vocês... Tem umas novelinhas aí que eu vou te falar, viu? Houve um tempo em que as novelas portuguesas eram tão más que as novelas brasileiras pareciam Hollywood, assim. Porra, era mal mesmo. Não, mas Tá louco? a primeira novela brasileira que deu em Portugal foi a Gabriela. Aham. E até o Parlamento parava para ver a novela. Caramba. Sim. Aqui o brasileiro satiriza a novela mexicana. Tem alguns clichês de novela mexicana que parece estranho pra gente. A mulher tá sempre muito maquiada, o jeito que fala, os homens têm nome composto, Paulo Roberto, João Frederico. É sempre... E qual é o clichê da novela brasileira pra você? Eu diria, eu não sou Boa grande pergunta, hein? espectador de novela, mas eu diria a maneira como nas novelas brasileiras vocês tomam o pequeno almoço, o café da manhã. Café da manhã. Puf! Tudo bom, tudo! Frutas e tudo ótimo. É mesmo, né? Você sabe que é mentira, né? Eu sei. A brasileira tá lá na favela, o barraquinho, suco de laranja, bolo. Aí a pegada dentro do barraco, que é mais senhora. Aqui está uma pão com manteiga e olhe lá. É mesmo, Maite velho. Proença já participou de uma sátira de novela com vocês, Foi né? muito simpática, sim. A gente Eu tem. quero ver esse vídeo. Então veja ali. Vocês estão imitando o brasileiro. Quando a gente quer imitar português, a gente fala o gajo, Certo. opa, ora pois. E quando vocês querem imitar brasileiro, o que vocês falam? Cafajeste, jararaca, sim, esse tipo de coisa, né? Se eu quisesse, eu não sei porquê, falando com voz mais grossa, eu sou capaz de imitar esse... Não, é muito cansativo. Não imitou o brasileiro para pedir o café, por exemplo. Ele escorrega. Tenho de passar a fazer isso. Um café, moço, esse tipo de coisa. Quando você quer imitar um brasileiro e convencer mesmo, o que você faz? Você rouba alguém que tá passando. Tem o Ricardo imitando um brasileiro que todo mundo vai reconhecer. Ótimo, cara. Pena que não estão passando os vídeos aqui. Foi. Ele tinha dado um soco. Imitou o Filipão, tinha foi havido isso? um jogo entre Pena que cortou. Portugal e a Sérvia, acho eu, e ele tinha havido uma briga lá e ele tinha tentado dar um soco num sérvio. E o problema foi este. O Scolari era um brasileiro de 60 anos. E ele disse que tinha dado esse soco para defender um jogador português. Ora, esse português era um rapaz de 20 e poucos anos que era cigano. Os ciganos são bons a
são Sim, bons. sim. E por isso foi humilhante para o rapaz jovem cigano ver um idoso brasileiro a dizer que eu estava a defender. É verdade que você começou como comediante testando na sua voz piadas? Sim, quer dizer, eu nem sequer Assim. sabia o que era ser comediante. O que se passa é que a minha avó, que viveu no Brasil, ela foi imigrante aqui, minha avó era viúva e para uma criança como eu era, ela era a pessoa mais importante da minha vida e por isso fazer rir a minha avó era uma tarefa que eu levava a sério. E era isso, fazer rir os outros pode não ser dar alegria, não é? Mas parece mesmo, pelo menos durante um tempo. E a minha avó, ela não queria rir, não é? Porque uma viúva tem de ser séria. E o que acontecia quando eu conseguia fazer rir a minha avó era, eu dizia uma bobagem qualquer e a minha avó fazia. Não tens graça nenhuma. Era o ápice. Eu estou muito habituado a críticas negativas desde há muito tempo. Aqui no Brasil, sempre que um humorista vai dar gênio, entrevista, desde que comecei a fazer comédia, a primeira pergunta que o jornalista me faz é qual é o limite do humor? Ele já parte do pressuposto que o humor tem um limite e eu preciso saber qual que é. Certo. Em Portugal tem isso também ou não? Tem, sim. Eu acho que não tanto como há no Brasil. Eu tenho acompanhado muito a discussão, o debate aqui no Brasil. Eu tenho coisas para dizer sobre isso, porque eu não vejo que... Nada disto tem graça, mas eu não vejo que o limite, aquilo que as pessoas chamam o limite do humor, deva ser diferente do limite definido pela liberdade de expressão. Se eu posso dizer uma coisa num registro não humorístico, eu posso dizer a mesma coisa num registro humorístico, até com algumas exceções, porque o discurso humorístico recorre, por exemplo, ao exagero, à ironia, ao pastiche, ou seja, a liberdade de expressão não permite que eu venha à televisão dizer os brasileiros eram todos para matar. Eu não posso dizer isso. Mas num discurso humorístico, se eu estiver a imitar o discurso de uma personagem que é burra, que é racista, isso é legítimo, eu posso fazer isso. E por isso há ainda uma margem na qual o discurso humorístico pode ainda entrar. Essa discussão é absurda para mim, essa dos limites. E eu tenho acompanhado alguns... Vou comentar sobre isso também depois. E isso eu acho que isso, apesar de tudo, seria impensável em Portugal. Você já teve algum problema com alguma piada, algum personagem que você fez em Portugal? Não especialmente. Nunca. Alguém já apareceu, ofendeu a gente aqui, ofendeu... Já aconteceu isso? Sim, claro que já aconteceu. Mas não é mais do que isso. Sim, já ofendeu. E daí? E daí? E daí? Às vezes a gente ofende o outro só por estar vivo. Quer dizer, eu às vezes faço um programa numa rádio, lá em Portugal. E a rádio tem Facebook. E uma vez a rádio pôs, bom dia, no Facebook. E uma pessoa ofendeu-se. É óbvio. Claro, Como bom vai dia se ofender pode com bom dia? Porque não é um bom dia para mim, porque eu perdi o emprego, porque eu... Que É bobagem, normal né? as pessoas ofenderem-se. E se nós vamos começar a definir, se o limite é esse, eu ofendo-me com a minha religião, mas eu ofendo-me com o meu time de futebol, mas eu ofendo-me com o meu partido, mas eu ofendo-me com a minha mãe. E dentro em breve não se pode dizer nada sobre a minha mãe. Você falou sobre que quando o personagem está no registro humorístico, porque no fundo é uma crítica, que a gente tem você fazendo gajo de Alfama, que é exatamente Certo, isso aqui. Esse tem aqui no canal. Sim. O que é Alfama, pra gente entender? É uma É região... uma região de Lisboa, assim, é uma região de Lisboa mais... E o pessoal de Alfama se ofende? Não. Vamos ver aqui. Quem quiser ver o gajo de Alfama, eu já coloquei Um personagem aqui. desse no Brasil daria problemas. É sério? Sim. Eu falei isso também no vídeo. Mas aí a falta Aí chegou ao analfabetismo funcional, que a pessoa não entende que... É uma crítica, na verdade. Isso, sim. Às vezes uma pessoa está a ser irónica e está Exato. a dizer o contrário daquilo que está de facto a pensar. E é por isso que deve haver cuidado na censura ao discurso humorístico. É por ele ter essas
especificidades. Você é casado? Sou. Já alguém falou, Sim, mas pareceu-me ser uma voz de homem. tem filhos. Tenho 2 filhas, sim. Queria ter filho, homem? Não faço questão. Eu estou encantado com as meninas, sim. Tá, Tenho 2 meninas. elas entendem que o pai dela é famoso? Sim, um pouco. Elas, sim, entendem, claro. Nesta altura já entendem. Às vezes, pessoas, sobretudo em Portugal, não é? Em Portugal as pessoas vêm ter comigo, pedem para tirar uma fotografia, fazem uma festa grande e depois vão-se embora. E elas perguntam, quem era? E eu, não sei. O que elas respondem? Quem é seu pai? Não, elas Elas falam, é o gato fedorento. É isso. Houve uma vez em que uma chegou a casa e perguntou, eu sou filha do gato fedorento? Porque alguém na escola lhe disse isso e isso traumatiza a criança. Pega pesado. Meu pai é um gato fedorento. Você tem cachorro? Tenho 4 cães e uma gata. Você tem mais animal que filho. Exatamente, sim. Tem um cachorro seu que chama Demônio? É o demónio, sim, é o demónio. Não dá problema na praça, demônio! Agora tenho uma cadela pequenina que se chama Dona Custódia. O nome dela é Dona Custódia. E essa dá mais problemas porque ela ainda é pequenina, não é? E às vezes faz xixi onde não deve. E eu grito, Dona Custódia, quem é que fez aqui xixi? E eu tenho medo que alguém vá a passar fora e pense que eu estou a maltratar uma velhota. Pega a comida aí no chão e come, sim. Dona Custódia, anda, come tudo. O último programa que você fez se chamava Melhor do que Falecer. Isso. Esse nome é genial, mas por que esse nome? Sim, o programa chamava-se Melhor do que Falecer. Eu pensei que era colocar uma... Em primeiro lugar, era um comentário sobre isto de estar vivo, não é? Isto de estar vivo, por muito mau que seja, acaba por ser melhor do que falecer. Muito. Acho que sim. Em segundo, era uma maneira de dificultar o trabalho dos críticos, que não podiam dizer que o programa não era, de facto, melhor do que falecer. Isso vocês têm que concordar com Ai, legal. Melhor do que falecer. Você tem um programa de rádio, atualmente, qual que é o nome do programa? É uma rubrica no programa de rádio, na rádio mais ouvida de Portugal, no programa da manhã, chama-se Mixórdia de temáticas. Vocês sabem o que é uma mixórdia? Não. Não? E temáticas? Não. Nada, certo. Mas vocês percebem? Entendem? Sim. É um programa com 3 palavras e 2 não funcionam no Brasil. Certo. Okay. Não, mixórdia é um conjunto misturado de coisas. Uma miscelânea. Isso. E temáticas são assuntos. É a tal da bagunça. É bagunça. A tal da bagunça que você não sabe o que é. É isso mesmo. Você está para estrear um programa novo sobre política. É possível que vá estrear, sim, depois do... Vai haver eleições em Portugal. Nós em Portugal temos um problema... Eu sei que vocês... Temos lá alguma... Corrupção, vocês entendem isso? Corrupção? Corrupção? Não. Aqui no Brasil a gente não entende disso, não. Imagina. A gente não sabe do que você está falando. Temos corrupção. Crise, vocês entendem crise? Não. Menos. Parece que tem crise no mundo aí. Aqui não tem. Aqui aqui tem algum. Eles estão tentando não ser afetados pela crise do mundo. Aqui não tem crise. Claro, é muito difícil a gente entender-se, então, porque corrupção, crise, desemprego, outra palavra, nada. Não, nada. Agora, a gente está falando em crise e corrupção, mas ano passado, quando você esteve aqui, estava tendo manifestações pelo Brasil inteiro. Chegou a acompanhar? Acompanhei, claro. Acompanhei e gostei muito da capacidade do povo brasileiro para inventar slogan. Por exemplo, havia um que era que vergonha, o busão está mais caro que a maconha. Eu lembro disso aí, cara. Pior que tinha mesmo. É uma vergonha mesmo. Esse slogan resolveu o problema. Não, ele pôs a... é uma vergonha. Eu espero que isso tenha baixado o preço da maconha, por um lado. Mas é uma vergonha mesmo, porque é verdade. O busão leva-nos até, sei lá, Campinas. Agora a maconha leva-nos muito mais longe. Ricardo, foi muito legal conversar Sensacional, a pena que acabou, cara. Quem quiser assistir o Muito rápida a entrevista. Risadaria, que você vai encontrar lá todas as datas.
papo bom. Agora sim, né, que a entrevista já acabou, eu posso falar alguns pontos aqui. Gostei muito da entrevista, o Danilo Gentili é um entrevistador muito carismático. É um comediante que costuma fazer um tipo de humor que aqui no Brasil, às vezes, soa um pouco ofensivo, né? Ele se envolve em polêmicas quase que semanalmente a gente tá lendo alguma frase, alguma coisa que ele disse que não caiu muito bem. Porque aqui no Brasil ainda a gente tem essa coisa do politicamente correto, tem muito forte, muito presente essa cultura do cancelamento. E eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Mas, vou falar de novo, né? É uma cultura que muitas vezes eu acho que meio sem sentido. Você acaba crucificando uma pessoa talentosa, alguma pessoa que é boa, que faz bem o que sabe fazer, mas por causa de um erro, algum deslize, às vezes nem tão grave assim, a gente acaba condenando essa pessoa a um ostracismo midiático digital, e eu acho que isso não é uma boa ideia, mas a voz do povo, como dizem por aí, é a voz de Deus, e se o povo quer, o povo vai lá e faz. E se a galera quer cancelar ou não, é que tá. E o Ricardo falou sobre o limite do humor, né? Se o humor tem limite ou se não tem. Isso é uma questão meio complicada, porque aqui no Brasil a visão que se tem do humor é esse aí, né? Você não pode, é claro, também eu acho, aí eu concordo, né? Você fazer um humor com etnias ou com problemas de saúde, aí é uma coisa que eu acho um pouco desnecessária, mas você trabalhar no humor com algo que seja diferente, até você acabar e as pessoas se ofendem muito facilmente, às vezes se ofendem por uma questão meio sem sentido pra mim, sabe? Se ofende, como ele disse mesmo, o caso do bom dia, que a pessoa se ofendeu com o bom dia. Isso acontece, olha, eu não duvido, eu sei, é claro que ele é um humorista, ele exagera um pouquinho quando ele conta as coisas, isso faz parte do humor, a intenção é fazer a gente rir, mas eu creio que existem situações sim, em que as pessoas se ofendem. Como ele falou, né, aquela parte do gajo de Alfama, né, aqui, eu já coloquei aqui no canal e a minha fala foi bem parecida com a do Danilo. Aqui no Brasil ele teria problema, mas se você tem um mínimo de inteligência, você percebe o que ele quis dizer, que é claro, é uma crítica, o gajo de Alfama é uma paródia de um certo setor da sociedade. A gente consegue entender isso só de ver, mas tem gente que tem um pouquinho mais de limite nas ideias e acaba confundindo um pouquinho as coisas e já sabe, né? Isso aqui no Brasil hoje em dia pegaria mal. Aí em Portugal, você que tá me vendo, se você é português, você sabe muito bem do que eu tô falando. E o humor hoje aqui no Brasil se restringe muito ao lado político. Hoje em dia parece que é tranquilo você fazer piadas com a opinião política. Mas você não pode aí também, você já não pode mexer com outras questões que são sensíveis a outras pessoas. Então tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Até eu, às vezes, que tô dentro da mídia, que faço, né, trabalho no YouTube, nas mídias digitais, a gente vê muito vídeo, eu vejo muita coisa por aí. E às vezes eu não entendo esse certo limite que existe no humor. Mas enfim, essa entrevista do Ricardo Araújo Pereira foi muito divertida, sensacional. Na minha opinião, eu acho que eu já vi uma entrevista aqui do Jô Soares com ele e vi agora essa do Danilo Gentili. Na minha modesta opinião, eu acho que a entrevista do Jô Soares foi mais bem conduzida, embora o Danilo Gentili, que é também muito bom, é um baita apresentador, um grande comunicador, fez perguntas muito complicadas também, aquela pergunta que pega o cara, né? Então, as duas entrevistas foram muito boas. Eu vou deixar na sugestão aqui no final essa entrevista do Jô Soares, aí você pode tirar suas próprias conclusões e contar pra mim aqui nos comentários o que você achou, meu amigo. Pode falar. Se quiser fazer uma sugestão também do próximo vídeo aqui no canal do Johnny do Carmo, fique à vontade. Agora sim, se você gostou, então se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixa aquele gostei, certo? Eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal do Johnny do Carmo. É sempre vídeo um melhor do que o outro. Então é isso. Fui!